braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe
me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Senhor, estamos aqui, vamos acender as nossas lanterninhas, vamos dar graças a Deus pela nossa vida, pelo melhor dia da nossa vida que é hoje. Estamos aqui, Senhor, desejando merecer, fazendo o possível para merecer o teu carinho, o teu amparo, trazendo na nossa bagagem, Senhor, inutilidades, com certeza, mas trazemos também muito aprendizado. E o Senhor nos conhece a cada um, sabe das nossas vitórias, das nossas conquistas, como também das nossas derrotas. Mas o Senhor também sabe que temos o desejo sincero de alcançarmos a graça, de nos conhecermos e de nos melhorarmos, burilando-nos, aperfeiçoando-nos e descobrindo a verdade de nós e de tudo. Não temos muito, Senhor, mas tudo o que temos nós te entregamos neste momento de paz em que nossos corações se sintonizam com a espiritualidade maior. Com Jerônimo Mendonça, Irmã Sheila, Dr. Bezerra, Dr. Eurípides, Kerry Barchouto, Dr. Inácio, Dr. Odilon, Chico Xavier, Meimei, Maria Dolores, José Grosso, Batuíra, Vovó Nem, nossos antepassados, aqueles que nos guardam do outro lado da vida. Jesus querido, com todas as nossas lanterninhas acesas, nós queremos iluminar o nosso lar, iluminar o nosso coração, como também oferecer essa luz para todo aquele necessitado. Guarda-nos, Senhor, no teu coração. Põe tua mão sobre as nossas cabeças. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e põe a tua luz na dor do mundo. Abençoa, Senhor, todo o planeta Terra, todos os países, especialmente aqueles que hoje se destroem e se autodestroem em consequência de guerras do passado, de débitos que contraíram um dia e reforçam hoje, contraindo ainda mais débitos. Tende piedade, Senhor, desse povo todo que promove a guerra. Tende piedade de nós, Senhor, pois nós somos o combustível para essa guerra. Nossos pensamentos, nossas vibrações ainda desequilibradas são o fermento e o combustível para as guerras. De alguma forma somos responsáveis por toda a guerra do mundo, como também pela paz que havemos de conseguir um dia. Auxilia, Senhor, a esses que estão voltando para casa numa situação dessa, de muito sofrimento, de muito abuso, muito sofrimento desregrado, covardia até poderíamos citar. Mas nada é por acaso. E sejam acolhidos, respeitados e resguardados por Ti, Senhor, e pelos Teus mensageiros. Agradecemos hoje também, Senhor, toda a espiritualidade ligada ao Evangelho de amor, que mesmo e apesar de tudo,
das nossas dificuldades, especialmente minhas e do Alex, não nos deixam cair, nos levantam, nos erguem e sinalizam que mesmo com tão pouco para dar, precisam de nós. O Cristo precisa de cada um de nós. Então, pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje com muita gratidão e muita alegria. Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos daqui, de lá, em qualquer lugar que você estiver. Olha, aqui para mim está aparecendo o número 222. Aí também? Já passou, né? Legal. Boa noite, gente. Essa música é linda, né? Boa noite, Andréia, Neiva, Feliciana, Carla Rita, Jailson, Carlos, Sônia Almeida, Neiva Silva, Elton Reis, Soraya, Penha, Carmen, Sônia, Dorinha, Carmélia, Alice, Eliane, Vânia Cunha, Maria Alice, Núbia, Eliane, Silviane, Irailde, Ana Ávila, Zuagra, Ilete, Liliane do Bem, Andréia, Zilma Machado, Cássia Morada, Expedita, Maria de Nalva, Piazentim, Osmarina, Heloína, Carmen, Margarida Luiza, Cristina, Honorata, Ana Paula, Santiago, Vina Alves, Cíntia Borges, Rosa Camargo, Neumi Marília das Graças, Regina Mara, Vânia Cunha, Érica Leandro, Regina Antunes, boa noite, Carmen Cruz e Carmen Viviane, que mais? Clotilde, Elton Reis, Débora Bernardes, Luiz, Maracaju, Mato Grosso do Sul, um beijão para vocês, bem-vindos. Celina Batista, Mônica Carvalho, Jeane Caetano, Sandra Vilaça, Tayla, Cristina e Iosirene, eu ainda vou aprender a falar esse nome, Flávia Carvalho, Marceloide, Fabiana Bion, mamãe Bion, papai Bion, filhinho Bion, todo mundo Bion. Ana Gambini, Elisete. Ficar uma noite.
Ai, ai, Elisete falou que ficar uma noite sem falar com a gente faz mal pro coração também, acho, viu? Marleci, quem mais? Ângela Maria Fernandes, Giane Caetano, José Célio, muita paz, Bárbara Viviane, Olenice, Sandra Cristina, Jéssica Francilém, Campo Grande, beijão, Sheila Andrade, Eugênia Maia, Ana Freitas, Andréia 68, que é outra, Leila, boa noite. Quem mais? Maria Conceição. Leila, eu já te agradeci, né? Muito obrigada, adorei. Dalva Menezes, Vera, Maria, que mais? Acho que agora eu vou deixar para o Alex falar. Ivone Dantas, que tinha faltado, né? Ana Freitas, já falei. Bárbara Viviane. Então, gente, seja todo mundo bem-vindo. Agora, amanhã, de madrugada, qualquer hora que for, é hora de evangelho de amor, não é? Uma hora muito boa para nós, pelo menos para mim, é uma excelente hora. Estar com vocês ainda melhora. Até rimou, né? Então, boa noite, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve! Quinta-feira, 31 de março de 2022. Eva 705. Oi, nós aqui de novo. Então, ontem eu mandei alô, alô para os Rodrigues, não foi? Foi. Hoje eu quero mandar alô, alô para os pés de pera. Pereira? Alô, alô, os Pereiras do Eva. Você sabe que eu demorei, ó, no mínimo, uns quase 40 anos para descobrir que o pé de pera chamava Pereira. Ué, Alex, você pensava que chamava o quê? Não pensava que chamava pé de pera. Eu não tinha noção que chamava pereiro, não. E o de azeitona oliveira eu demorei mais. Ah, não, gente, eu vou te falar, não sei se eu tenho conserto nessa encarnação, não. A Carla Rita comentou aqui que hoje, no Centro Espírita, elas cantaram 2 músicas suas. Quando você cantava aí a canção inicial, ela comentou aqui, pois viu? cantem. E outra coisa, você falou um alô, alô aí pra Sheila Andrade e nem conseguiu ler o comentário. A prosperidade chegou na casa, no lar da Sheila Andrade, gente. Olha que beleza. Amém. Lembra da tela Prosperidade? Ela nem, o tic-tac não fez a conexão. A tela Prosperidade foi direcionada para a Sheila. Aquela bonitona, toda redondona lá. Aí. Ai, Sheila, quase que você não leva a tela. Eu me encantei por essa tela. Eu ficava olhando e falava, não, gente, essa tela não pode ir embora, não. Que coisa impressionante. Essa tela é uma verdadeira obra de arte. Eu fico pensando ela num lugar assim muito especial. Quase que você fica sem ela, viu? O Alex que não deixou. Eu não deixo mesmo, não. Tem endereço, tem que despachar. Nossa Senhora, foi por pouco. Gente, cadê os aniversariantes desse finalzinho de março aí, hein? Hoje eu tô sabendo que é Romélia Oliveira. Oi! Oh. Romélia Oliveira está completando Parabéns, ela hoje. Romélia. Tem mais alguém, gente? Dá uma pesquisada aqui nos comentários aqui. Só um parabéns, parabéns e parabéns. Ninguém manifestou-se aniversariante hoje ainda não. Vânia Cunha, boa noite. Cadê o povo lá do Facebook? Lá, ó, a Vina Alves já está por lá. A Cíntia Borges falou que no Centro Espírita lá em Campinas, no Gelf, toda terça-feira a Elizabeth Lacerda dá uma aparecida por lá. Uhul! Cantam as modas. Sandra Cristina, a Graciele está por aqui. Yumi Abi. Oi, Seja Yumi tinha bem-vinda. sumido. Yumi, beijo para você.
Ela está perguntando se já tem mais livros disponíveis, já além do Alívio. Que ela ficou uns dias afastada, agora está de volta. Em breve. Eliette Amorim também está por aqui. A Eliette Nascimento, a Aninha do Prado, a Dona Célia, Rosemary Salles, a Débora Bernardes também tem já gente chegou. falando que hoje o Eva está fazendo 2 anos. Verônica Klein. Ah, é? Uhum. Uai, então parabéns para nós. Ué, parabéns para nós, gente. Parabéns para você que está aí no Eva. Será que Eita. a gente está fazendo 2 anos Mas hoje? deve ser contando do primeiro, né? Nossa, a gente nem fez comemoração, hein? Não, mas nós vamos fazer, ué. Aqui já tá fazendo, já. Só de estar aqui já é uma festa, não é não, gente? Gabrielzinho fazendo 5 aninhos. Parabéns. Sobrinho da Solange Abreu. Ó, a Dona Bené falou que o desejo dela é ter internet no salão para colocar as músicas pelo YouTube. Gente, Só gravar um pendrive e põe. Tem televisão lá, Dona Bené? Pega lá o... Não tem vídeos, né? Mas é só baixar aí do YouTube aí, põe no pendrive aí, ó. Coloca na TV, projetor e assim por gente, diante. parabéns. Você pode se parabenizar lá pelos 2 anos de Eva aí. Durante o programa todo hoje, vamos nos parabenizando. Feliz 2 anos. Com 2 anos a gente já sabe andar, já sabe falar, né? Não é? Menina, essa semana eu vi uma matéria, um molequinho com 2 dias, ele prusiou. Nossa Senhora, não me mostra não, que eu tenho medo. Ele deu uma conversada lá com a mãe lá, o pai falou assim, não mulher, você tá doido? O menino falou assim, não tá não. Ai, Dona Francisca, é só chamar, viu? Campinas, nós estaremos aí próximo a Campinas no mês de julho, ó. Vamos aproveitar o roteiro, a gente já faz um evento por aí, presencialmente. Gente, vamos lá então, é o seguinte, eu queria hoje, ao invés de entrar diretamente no texto, em função de um comentário de uma evangelista do amor aqui, eu gostaria de começar com um salmo. Pode ser? Fundo musical para Davi, por gentileza. Entendedores entenderão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei
a minha salvação. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, à luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Muito bem. Gente, vamos lá então, hein? Pititinhos na telinha, na telona, na tela. Não sei como é que tá chegando Eva aí na sua casa. Deve ter alguém que tá recebendo pela TV. Hoje tem umas televisão gigantona, né? Umas bem granduça, como diz lá em Goiás, não é? Tem umas mais pititinhas, tem alguém que tá pela tela do telefone. Não importa, né, gente? Às vezes no computador. O importante é que a tecnologia favorece a quem sabe utilizá-la, não é verdade? Então é o seguinte, ontem o tema foi liberdade em Jesus, hoje liberdade em Cristo. Quem psicografou a mensagem de ontem foi o Chico, quem psicografou a de hoje também foi o Chico. O Espírito que ditou a mensagem de ontem foi o Emmanuel, o que ditou a mensagem de hoje também é o Emmanuel. Dá para imaginar que é uma sequência, né? Ou talvez um complemento, um reforço. Aí você pode estar se perguntando aí, pois é, mas ontem não foi anunciado um tema diferente? Foi, gente. Mas o menininho fez uma confusão. O tema que ele anunciou ontem já tinha sido desenvolvido aqui no EVA, uns meses atrás. Vocês acreditam num trem desse? Aí nós tivemos que fazer uma alteração aqui, né? Então, por isso, nós estamos aqui hoje com o tema Liberdade em Cristo. Né? Já anunciei aí que é um tema trazido por Emmanuel e está no livro Palavras de Vida Eterna. Mais uma daquelas mensagens
né, cuja base é uma frase de Paulo de Tarso. E ela já está aí, logo no início, está lá em Gálatas, né, capítulo 5, né, no primeiro versículo. Paulo diz: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Até a frase, gente, se assemelha. Então, mais uma vez, um recadinho, né, para nós. E eu sempre digo, né, o esforço nosso aqui, ele não é tão grande, porque, na verdade, nós estamos compartilhando essas riquezas, né, que Chico Xavier, por meio dessa mediunidade iluminada, né, deixou aqui para nós. E que muitas vezes permanecem esquecidas aí nas bibliotecas, não é assim? Nos arquivos dos computadores, dos telefones, porque hoje tem muito material em PDF, né? E-books, né? Materiais eletrônicos. Nas bibliotecas das casas espíritas, nos livros que estão engavetados por aí. E muitos de nós não encontramos ou criamos oportunidades para, pelo menos, dar uma lida em materiais como esse da noite de hoje. Então, o que nós temos feito aqui no EVA? Resgatado essas mensagens, né? Para que pelo menos aqui durante 1h30, 2 horas, nós relembremos, ou talvez tomemos conhecimento para alguns, né, dessas riquezas, dessas maravilhas, desses tesouros. Na verdade, são textos que nem temos muita competência para acrescentar alguma coisa. Na verdade, é um bate-papo mesmo, é uma conversa aqui, em que a gente acrescenta algo do lado de cá e vocês do lado daí, né, sejam por meio dos pensamentos, das vibrações e também dos próprios comentários aqui. Tá bom? Então vamos junto. Tentar trazer esse conhecimento por meio do esforço de Emmanuel para a nossa vida. Cada frase, cada palavra, vamos, né, investir num mergulho íntimo para, no mínimo, buscarmos aplicar o texto em nós, nos identificarmos nas situações, né? Realizarmos as comparações, as analogias, de forma que, quem sabe, né, alguma coisa toque a nossa consciência e nos possibilite um avanço cada vez maior na direção da luz e nos propósitos do bem. Combinado? Então vamos lá. Algumas imagens hoje, né, nos acrescentarão também, imagens que eu até imagino que depois, com mais tempo, né, você pode voltar aí amanhã, depois de amanhã, outro dia, né, no EVA aí 705, só para parar e olhar para essas imagens. Seria bom que nós até permanecêssemos mais tempo com elas aqui na tela, porque são muito agradáveis, né, e nos remetem a Jesus. Vamos lá então. Emmanuel, meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Hoje eu estava escutando alguém comentar sobre Jesus, e ele falando, né, que Jesus, naquele tempo, né, como Emmanuel havia dito ontem, né, foi um revolucionário, né? Ele, do seu jeito, questionou instituições, questionou princípios, né, mas sempre com o propósito de nos estimular à liberdade, a nossa libertação. E o mais interessante, gente, das algemas da ignorância, do ponto de vista ou do desconhecimento, ou até mesmo, né, da violência que ainda trazemos em nós, e também da crueldade, que se nós pararmos um pouquinho para analisarmos, né, o que Emmanuel já nos disse ontem e o que ele, né, acrescentará hoje, muitas vezes nós somos quem mais nos agride. Muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo. Muitas vezes a crueldade que nos atinge vem de nós mesmos. E Jesus vem, né, exatamente com esse propósito de nos oferecer condições, por meio do seu exemplo,
para que nós nos libertemos de nós, da nossa ignorância, da nossa crueldade. Vamos pensar nisso, gente. Mais uma imagem aí, ó. Quem sabe hoje, né, é o dia D, o dia em que nós aceitaremos essa mão estendida do Cristo. Nós que ainda estamos mergulhados, aí dá para perceber que estamos submersos, né? Mergulhados na nossa própria ignorância, na nossa própria crueldade. E Jesus aí de mão estendida o tempo todo, nos convidando, né? Vem, Eugênia. Vem, Jerusa. Silvano Campos. Toca aqui, meu amigo. É o Cristo. Dona Elzi Souza. Olha aí, Jesus. Observe essa imagem. Cada um de nós sabe onde se encontra. Falta agora olhar para cima, de observar que Jesus está aí à nossa disposição. Por isso, Emmanuel recomenda, pensa na liberdade com que o Cristo te libertou. Está aí a oportunidade de abandonar a ignorância e a crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Lembra da sugestão. Eu estou sugerindo isso porque tenho me esforçado para fazer isso comigo, né? Quantas vezes... Esquece, hoje é quinta-feira, gente, 31 de março de 2022. Pode ser que você chegou aí na madrugada, amanhã, daqui a um mês, sei lá quando vai chegar, né? Não importa, mas reflita também. Faça aí uma pequena análise, não precisa ir muito longe, não, essa semana. Quantas vezes nós apresentamos traços de rebeldia? Nos rebelamos, nos revoltamos por coisas pequenas, algumas talvez até maiores, e continuamos presos, porque é uma prisão na ignorância e na crueldade. Cada vez que nós manifestamos traços de rebeldia, há um traço de ignorância e de crueldade que nos acompanha. E isso significa que nós estamos mais uma vez nos sujeitando ao jugo da escravidão. Emmanuel diz mais, e está aí mais uma imagem do Cristo, né, para alegrar a nossa noite, enriquecer aqui as nossas prosas, né? Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, Jesus submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Se Jesus é o guia, é o modelo, é o mestre, é bom que nós o observemos com a intenção de segui-lo, não é? Então aqui já começa o nosso roteiro: obediência, submissão, que é talvez mais do que obediência ainda, né? Ao arbítrio, às leis divinas, que para nossa sorte já se encontram instaladas na nossa própria consciência. Quem sabe um dia, pode ser até hoje, a partir de hoje, 31 de março, né? Nós tenhamos a coragem de, assim como essas ovelhinhas aí, ó, acompanharmos o Cristo. Eu espero que você esteja entendendo que não é sair atrás dele como nessa época que se aproxima agora, muitos sairão atrás do político que vai aparecer aí na sua região pedindo uns votos. Não é? Não se trata de segui-lo fisicamente, caminhando com as próprias pernas, não, gente. É uma prática do Evangelho de Jesus, é um esforço de superação dessa nossa ignorância e crueldade, sem revolta, sem traços de rebeldia. Jesus, e agora Emmanuel vai mostrando para nós aqui,
alguns comportamentos do Cristo, mais uma vez, ontem nós tratamos de algumas circunstâncias e hoje mais algumas são apresentadas para nós. E mais uma vez eu repito aqui, eu quero insistir hoje até o final do Eva, no esforço de nós nos colocarmos no lugar de Jesus. Se não conseguir, não tem importância, mas o esforço, ele é importantíssimo. Jesus começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Aí você pode me dizer assim, Alex, dá uma ajudinha aí, dá uma traduzidinha nesse negócio aí para o goianês para facilitar a minha vida. Eu quero fazer esse exercício. Eu quero fazer um esforço agora para tentar me colocar no lugar de Jesus, não lá na Palestina do século I, mas agora, em 2022. Então vamos começar, vamos pegar um exemplo aqui e depois fica mais fácil para cada um ir procurando se encontrar aí. Jesus começou a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Está falando aqui do início da encarnação do Cristo, né? Do nascimento dele aqui, da chegada dele aqui como encarnado. Chegou numa manjedoura desconhecida. Então vamos pensar aqui. Quem aí é mamãe? Quem é papai? Quem é vovô e vovó? Com certeza vai ter uma facilidade muito grande de se imaginar nessa situação. Quem está grávida? Quem está grávido? Porque o pai também fica grávido, não fica? Fica. Então pensa assim, pensa lá na Lila. Betinha descobriu que Lilinha estava a caminho. Jesus, pelo que eu entendi assim, dos planejamentos reencarnatórios, tem umas encarnações que são voluntárias. O espírito já tão preparado, né, que ele já consegue caminhar com as próprias pernas, já pode dar liberdade para ele, né, pode soltar a coleira dele, que ele não vai sair mordendo ninguém por aí. Tem umas que são semi-voluntárias, põe uma coleirinha segura de perto, porque esse bicho ainda é perigoso. E tem umas que são compulsivas. Isso aqui tem que ir na marra, porque senão não vai não. Compulsórias. Compulsórias, me corrigiu aqui. Aí você pensa o seguinte, Jesus, você acha que Jesus não era muito mais do que uma reencarnação voluntária? Um espírito totalmente preparado para escolher o que quisesse. Então Jesus escolheu, eu não tenho dúvida disso, que ele escolheu chegar aqui no estreito recinto da manjedoura desconhecida. Você imagina você escolhendo isso para a Lila. Então, onde você escolheu? Como é que foi a escolha da manjedoura, da chegada da Lila? Ela que escolheu, né? Não. Pensa na prática mesmo. Se for um hospital, você pensou, pode ser no hospital tal, pode ser na cidade tal, pode ser assim, sim, assado. Alguém aqui em sã consciência escolheria para um filho, não estou falando nem para si mesmo, para um filho seu, para uma filha, que o parto fosse feito num curral, que ao invés do berço a criança fosse colocada num coxo? Ou a gente procura as melhores condições? Não levem o raciocínio simplesmente ao pé da letra, é simplesmente um estímulo para nós entendermos o que é liberdade para Jesus. O que realmente é importante nos critérios do Cristo? Eu fiquei imaginando aqui, eu falei assim, se eu pudesse escolher aonde que eu ia descer, lógico que eu não ia descer da glória celestial, né? Nem sei se eu ia descer, talvez eu ia até subir no meu caso aqui, né? Aonde que eu ia chegar? Será que eu ia escolher chegar na manjedoura? Ou eu faria uma lista de exigências? Aqui é só para começar, gente. Tá aí uma imagem, ó.
aquecido pelos bichinhos, né? Devia ter mais bichinhos lá, pelo que a gente escuta, né? Dos evangelhos aí. Mas aí estão as ovelhinhas, né? Porque o artista gosta. Jesus não exibe na infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples. Burgo, gente, é uma pequena vila, não um vilarejo ali. Eu lembrei do livro, quando eu li essa palavra aqui. Do novo livro, que eu não posso falar. Então, burgo é uma vilinha, né? Não exibe na infância destaque nenhum lá na vila, nem que foi acolhido lá. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. E nós? Não dá para comparar, né? A luz. Pega a lanterninha. Ó, não dá para comparar a luz de Jesus com a nossa luz, né? A luz dele é uma luz sublime. A nossa, de vez em quando, é um palitinho de fosque, né? Mas mesmo quando ela brilha só um tiquinho assim, o que a gente faz? Apesar de que aqui no Eva não tem ninguém que é vantageiro, né? Ninguém aqui gosta de contar vantagem quando consegue acender uma luzinha, né? Às vezes a espiritualidade até contribui para dar uma apagadinha na nossa luz para a gente não fazer bobagem, né? Quantos de nós viemos com a luz intensa, com a intenção de iluminar com o bem e não ofuscar ninguém, e a gente fez o contrário, e aí numa próxima encarnação nós chegamos aqui mais limitados. Tá aí. É Jesus que é a nossa base, não é? Cantemos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais
Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ó, não quero dar muita corda pros parentes, não, mas não tem jeito, porque os parentes é parente, né? Mas a Maria Aparecida Gonçalves falou que essa música arremete para a infância. Escola rural lá em Penha de França, Itamarandiba. A professora cantava para os alunos. Muito bom, né? Posso ficar lembrando de coisa boa, né? Então, falar nisso, gente, em junho, final de junho, se não me engano, nós estaremos retornando ao Vale do Jequitinhonha, viu? Segundo Canta Vale. Itamarandiba está no roteiro aí, viu? Preparem-se a turminha da região aí. Muito bem, Nailete Arbues falou aqui que a luz dela é igual a luz de pirilampo. Pisca, apaga, pisca, apaga. Ah, pelo menos já é luz, né? Já tá bom demais, não tá? E tem uma vantagem, hein? Pirilampo, vagalume, né? Tem luz própria. E é muito lindo, né? Tem luz própria, gente. Isso aí Encanta. é legal. A Tânia de Deus aqui, eu não sei se isso aqui tem veracidade não, ó. Porque vê pra você, espia para você ver. Ela falou que essa música lembra a infância dela lá em Patos de Minas. Padre Zezinho não tinha nem nascido nessa época. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Eita, Alex. Tânia, liga não, tá? Não, não consigo analisar, ué. Porque essa música não é do Padre Zezinho? Na infância da Tânia de Deus, o Padre Zezinho nem existia ainda aqui encarnado. Ela disse que escutou a música. Tânia de Deus, Tânia de Deus. Ela é da época de Deus, né? É. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Vamos adiantando aqui. Emmanuel quer conversar com a gente bastante hoje. Jesus inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Gente, eu ouvi há algum tempo atrás... Não, vou ter que te interromper. O Silvano falou que está na rua assistindo a live e colocou essa música para o pessoal de rua escutar, que eles estão fazendo um trabalho social. Essa que eu cantei agora eles amaram. Então, manda um beijo aí para esse povo. Que Deus abençoe você e todos eles, viu, Silvano? Olha, e nós temos notícias de
vários grupos que realizam trabalhos, né, fora da casa espírita, e que começaram a utilizar as músicas, assim como você fez agora, mas assim como uma rotina, né? Pendrive, hoje tem umas caixas de som bem portáteis, né, e potentes, e colocam servindo a sopa, fazendo entregas, visitas, atendimentos, bate-papos, né, reunindo com as pessoas, escutando música, e tem dado muito certo. As notícias que nos chegam aqui são muito boas. Podemos seguir? Podemos. Então, gente, eu estava dizendo que me parece que foi o Haroldo, que eu ouvi certa vez, ele fazendo uma analogia de como, para nós, seria assim, difícil convivermos com o espírito de luz. Ele usou o espírito de luz, um espírito mais adiantado, mais evoluído, né, do que nós, assim. Um espírito que já está num ponto que não erra. Você imagina o tanto que custou você ficar perto de quem não erra? De jeito nenhum. Nossa Senhora. O constrangimento é quase que automático, se você pensar. Agora você imagina então, Jesus, sem esforço nenhum, totalmente na dele, né? Jamais com essa intenção. Já devia ser constrangedor para muitos a presença do Cristo, naturalmente. Você imagina se ele usasse disso para constranger as grandes inteligências. Você imagina num meio em que as lideranças eram chamadas de doutores da lei. Numa época em que o conhecimento, a ignorância mesmo que foi falado aqui hoje, né, que é uma prisão, é um jugo de escravidão, era muito maior. Pouquíssimos encarnados tinham acesso aos livros, para se ter uma ideia, aos pergaminhos, né? E chega Jesus no meio dessa turma. Imagina, domínio de todas as ciências, ciências que nós não temos nem ideia de que existam. E não constrange ninguém. Fica feliz, contente, porque alguns pescadores de existências singelas se sujeitaram à sua presença e a cooperarem com a missão. Às vezes, nós até temos vontade de ser assim, né? Mas, pensemos. Olha aí, gente simples. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula. Gente, assular significa incitar, né? Estimular, assim, ó. É uma provocação com muita energia mesmo, né? Mas não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Você imaginou isso? Acontece alguma coisa ali, o povo já começa. Não, vamos fazer uma manifestação, vamos protestar. E Jesus fala assim, olha para dentro do seu coração. O que isso aí quer te ensinar? Como nós podemos aprender a trabalhar em nós aquilo que nós estamos contrariados que está lá fora. Gente, Emmanuel está desenhando para nós o caminho da liberdade verdadeira. Ele está mostrando para nós como não gastar energia à toa, como ter foco e fazer aquilo que precisa ser feito e que realmente vai dar resultado para nós. Quantas vezes nós estamos focando em reivindicações sociais, esquecendo de despertar o nosso próprio coração para os valores do espírito? Às vezes a gente até se esquece que somos espíritos, né? Às vezes as nossas brigas, as nossas guerras, as nossas buscas, as nossas defesas são tão passageiras, efêmeras, curtas. E está aí o Cristo convidando para abrir o coração. Olha essa imagem.
Quer uma reivindicação mais justa do que essa? Reivindicar mais luz para poder iluminar mais? E o rebanho está aí do lado, você consegue perceber? No telefone fica petitinho, né? Mas dá para ver que o rebanho está aí, ó, ao lado do Cristo, uns mais pertinho, né? Cabecinha alta, tem uma ovelhinha ali assim, ó, que está de olho no que está acontecendo, sabe? Outras estão às vezes mais afastadas, mas estão por ali, algumas se iluminando mais, algumas preocupadas em encher o panção, como diz a Lila, né? O buchinho. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. E muitas vezes o nosso comportamento é semelhante ao de Napoleão, né? Que tomou a coroa da mão do Papa e botou ela na própria cabeça. Muitas vezes nós saímos nos coroando por aí. E Jesus, mesmo tendo a coroa sendo oferecida para ele, ele não aceitou. Porque, de acordo com ele, o reino não é deste mundo. E a gente fica aqui, buscando essas coroas, né? Coroa do dinheiro, coroa da beleza, coroa do poder. E o nosso espírito ajoelhado. Tá aí o exemplo do rei dos reis, né, que esteve entre nós. Estou dando um tempinho aqui para que vocês possam apreciar essa imagem, que para mim é muito bacana. E finalizando esse momento aqui, observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer disciplina. Recomenda-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu penso que durante um tempo agora, que eu não sei precisar, lógico, né? Não tem nem a mínima competência para isso, cada vez mais nós necessitaremos compreender essa frase de Jesus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque pela minha modesta observação, nós experimentaremos tempos em que muita gente, eu estou falando que vai intensificar, não da realidade hoje, será jugulada por dominadores estrangeiros. Nós já estamos percebendo isso em alguns países um pouco mais distantes do Brasil. Mas pelo que se percebe, pelos alertas que já temos, o Brasil, numa expressão bem popular, é a bola da vez. E como nós estamos encarnados por aqui, é bom que nós nos preparemos para dar conta de praticar o dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, se é que nós queremos realmente a nossa liberdade. Cantemos, por gentileza. Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu o que fazes és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará
coração. Ama então, serve, confia, nada em vão, na prece vigias. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Muito bem. Então, alguém questionou aí sobre as pinturas, né, pedindo autorização para pintar. Olha, é o seguinte, quem somos nós aqui para dar autorização para pintar alguma dessas imagens? Não são nossas, né? Nós temos que pedir licença até para mostrar aqui. Mas uma curiosidade, porque eu tive essa curiosidade, eu tenho um arquivo aqui com... Não vou exagerar não, mas mais de 50, com certeza, pinturas desse artista. Eu não sei falar o nome dele não, gente, mas é interessante aqui, para vocês que estão com curiosidade, ele chama Yang Sung Kim, coreano. Se eu não estou enganado, continua encarnado. Quer escutar um pedacinho da história dele? Porque é muito interessante isso aqui. Cadê os médiuns aí do Eva? Preste bem atenção na história desse moço. Uma das imagens está aí. Praticamente, acho que todas as imagens apresentadas hoje são de autoria dele, tá? Então, por ele mesmo. Ele diz assim, ó: passei minha juventude no belo interior da Coreia, que é rico com a emoção que espero ser capturada em minhas pinturas. Comecei a pintar no ensino médio e passei grande parte do meu tempo crescendo e desenhando. Depois que me tornei adulto, comecei a me preocupar com o caminho que a minha vida levaria. Então, orei. Talvez as frases aqui, algumas fiquem assim, não tão bem contextualizadas, mas é porque eu estou traduzindo ao pé da letra aqui, tá? O texto é em inglês e eu estou jogando para o português aqui diretão aqui. Então ele decidiu que viveria uma vida dedicada a trazer glória a Deus. Gente, vai entendendo isso aqui. Embora eu não tenha estudado pintura formalmente, senti que tinha sido abençoado com talento natural e gosto estético e comecei uma vida como artista cristão. Com muito amor e carinho por minha família, me esforço para viver como um exemplo de pai cristão devoto. Minha família inclui minha esposa, uma filha que aspira a ser animadora e um filho que espera ser guitarrista.
O tema principal e foco de minhas pinturas são consistentes, e principalmente Jesus Cristo e o cristianismo. Co-artistas me perguntaram se era necessário incluir intencionalmente Cristo em cada peça. Eles até sugeriram que eu removesse Cristo e pintasse uma imagem ou eufemismo dele. Em um mundo com uma cultura crescente de violência e escuridão, além de diminuir as representações claras e limpas da religião, quero lançar a luz de Cristo sobre esta nova geração. Então, trato de assuntos de Cristo, como o bom pastor, com seu rebanho, e o amor e graça de Cristo como temas principais. Em vez do padrão mundial, de uma representação pesada e sombria de Jesus Cristo. Gente, olha aqui o que é descer Jesus da cruz. Ó. A representação pesada e sombria do Cristo é a crucificação, é o crucifixo. Eu procuro trabalhar com o que é fácil de entender, o que ressoa com as simpatias e emoções que sentimos. Em vez de uma arte complexa ou difícil, concentro-me em uma ideia brilhante, justa e bela de Cristo, utilizando retratos de cenas familiares da natureza para ajudá-la a entrar no coração do observador. Sentiu o drama aí? Então, quantos de nós, às vezes, estamos precisando despertar, né, como ele despertou aqui num determinado momento aí, né, da sua vida, para uma missão tão bonita, e não recuar, né? Porque às vezes até nós despertamos, mas chega alguém e fala assim, larga disso, muda para cá, esquece isso, sai disso. Tentações, não é? Assim como Jesus as teve. Mas continuemos aqui com a prosa do Emmanuel. Jesus sabe que Judas, o companheiro desditoso, infeliz, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Gente, só imagina, eu não preciso nem tendenciar muito esse raciocínio aqui, mas o que acontece quando nós descobrimos, né, entre amigos, colegas de trabalho, companheiros da casa espírita, alguém que está fazendo conchavo? Alguém ambicioso, infeliz, às vezes não passa nem pelo processo da advertência, né? Demissão por justa causa. Se você não tem assim um argumento para dar a justa causa, você pega e vai dando advertência, suspensão, 2 suspensão, 3 suspensão e tchau. Tá aí a receita de Jesus. Jesus não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Lembra do nosso burrinho lá da live de Goiatuba? Jesus investe onde ninguém mais acredita que tem conserto. Ele manda buscar aquele que, entre aspas, não serve para nada. Ele é o nosso guia, é o nosso mestre e é o nosso modelo. E tem mais ainda. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte, sem acusar ninguém, sem retaliação nenhuma, sem esperar nada em troca. Eu fico estimulando aqui uma linha de raciocínio, gente, não é para ficar jogando sombra em ninguém, não, muito pelo contrário.
Né? Não quero que ficar assim, aqui ó, você tem defeito, olha, tá vendo que você tem aquele defeito? Olha, você também tem aquele outro defeito ali, olha, você ainda faz isso, você ainda não faz aquilo. Não é isso. É para pegar as conexões com os exemplos do Cristo para saber ó, de onde nós estamos, para onde nós precisamos nos conduzir. Eu falo nos conduzir porque nós somos os nossos condutores. Às vezes a gente entrega as rédeas das nossas vidas nas mãos de alguém, mas não deveríamos fazer isso. Então, até nos momentos considerados por nós os mais difíceis, dos enfrentados por Jesus aqui, né, aqueles especialmente vinculados ali aos momentos derradeiros da sua presença física aqui entre nós, ele se manteve livre. Então, Emmanuel vai nos conduzindo agora, né, para a conclusão das reflexões dessa noite, de uma forma tão simples quanto aquela que ele começou, né, citando Paulo de Tarso. Prepara o print. Prepara a pose aí, que o povo vai fazer print de você agora lá. Falar nisso, a Luciana estava perguntando se podia printar e não pintar. Não, printar está liberado 100% do que está aqui, é tudo livre. Printa agora. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus. Ontem eu falei assim, olha, uma frase de ontem, eu falei, se essa frase aqui fizer sentido para você, você conseguir incorporá-la ao seu ser, já valeu os 25, 24 temas diretamente vinculados à liberdade, trabalhados aqui nesse mês de março. E se essa aí também fizer sentido para você, e você conseguir ajustá-la a você mesmo, já valeu esse investimento. De novo, a liberdade, segundo Cristo, não é abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus. Emmanuel complementa para finalizar. Construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai. Liberdade para atender os desígnios de Deus, gente. É preciso sacrifício. Sacrifício do ponto de vista nosso, do ponto de vista do nosso estágio evolutivo, da forma com que nós enxergamos. Porque muitas vezes agir em conformidade com o bem comum representa para nós um esforço muito grande ainda. É uma verdadeira luta às vezes. Imagina isso, uma coisa mais simples. Para uns, talvez já não seja tamanho o esforço, porque já é algo mais natural, né? Nós estamos aqui numa diversidade tão grande de níveis de evolução, né, espiritual, alguns um pouco mais adiantados, né, alguns já estão lá passando para a terceira série, mas a maioria está no prézinho. Então, agir no bem de todos ainda não é tão simples assim. Deixar de comprar um sapato novo para poder atender a um irmão mais necessitado. Deixar de almoçar num determinado restaurante para transformar esse valor numa cesta de alimentos. Mas é assim que nós vamos criando base para estarmos livres e dessa forma atendermos os desígnios do Eterno Pai. E finalmente Emmanuel diz, sem necessidade de sofrer o escuro domínio
das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Tá aí o recado. Quanto tempo? Quantas encarnações? Quantos períodos na erraticidade, presos às trevas expiatórias? Porque ao invés de aceitarmos o jugo do Cristo, né? Nós preferimos o jugo das paixões arrasadoras. E acreditando, que assim nós estaríamos conquistando liberdade. E uma vez atrás da outra, encadeando, aprisionando, encarcerando o nosso próprio espírito. Tá aí, a imagem fala por si, né? Dá uma olhada para ela, vai analisando o que ela representa para você. E cantando a gente pensa melhor. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Tua luz abençoa a dor. Se vier, não te esqueças da força que tens. Silencia e a entrega aos céus. Não menosprezes tua força, verá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu hás de vencer. Estão a te rodear. Examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar onde alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Sempre haverá um caminho, uma
te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Alex? Você quer uma notícia boa? A gente sempre quer notícia boa. Se eu te conheço, eu tenho certeza que seu coração vai transbordar de alegria com essa notícia. Nossa, então que transborde. Está presente, acompanhando o Evangelho de Amor nesse instante, o médium que psicografou o prefácio do Alívio. Ah, o Ivani? Nossa, Ivani, que alegria a sua presença. Que alegria. Gente, vocês precisam conhecer o Ivani em Belo Horizonte, na Fraternidade Francisco de Assis, no bairro Bonfim. Eu vou passar o endereço. Vai lá, gente, quem mora em Belo Horizonte, conhecer a obra desse moço. Amo você, Ivani, amo você de todo o meu coração. Muito obrigada por você existir nas nossas vidas. Faço minhas palavras, Betinha. Menino bom, vai lá para você ver a obra do Cristo. Obra do pelas Cristo. Mãos desse moço. Mais uns companheiros que ele tem lá, porque gente boa, é perto dos bons que você vai ficando melhor, né? Então esse povo bom assim vai juntando os melhor perto. Hoje, eu vou até parar tudo aqui agora. Olha só o que ele psicografou agora. Só um minutinho, em homenagem, né? Vou ler aqui a psicografia dele, porque hoje é um dia muito especial, né? Hoje é dia 31. Então, olha só, gratidão a Allan Kardec, 31 de março de 1869. Naquela manhã de 31 de março, quando o virtuoso professor Rivail e sua doce esposa Gabi preparavam-se para a mudança de residência, entabulavam agradável conversação quando o mal súbito acomete o missionário da terceira revelação. Rompe-se-lhe um aneurisma no cérebro e tomba ao chão o querido discípulo de Jesus. Retorna aos páramos da luz após profícuos 15 anos de trabalho na codificação da doutrina da verdade, que no mundo, pelas suas veneráveis mãos, sistematizaram todos os ensinos a ele depositados em nome do Senhor Jesus. Tomba o corpo cansado, no entanto, libra aos céus seu venturoso espírito, que prosseguiria sua obra nos céus da vida maior. Mas mais tarde estaria no Brasil amparando o trabalho de outro trabalhador de Jesus, Adolfo Bezerra de Menezes, na organização da FEB e nos trabalhos de unificação do movimento espírita. Um pouco mais tarde, pelas terras mineiras, na ampla divulgação do livro espírita, na justa missão de continuar o trabalho da revelação espírita. A ti, Allan Kardec, onde estejas e como estejas, aqui estamos depositando o nosso ósculo de gratidão e de muito amor ao seu espírito generoso. Nascer, morrer, renascer ainda e sempre, tal é a lei. Ave Cristo. Espíritos Irmã Lúcia e Irmão José. Página recebida pelo médium Ivani Severino da Silva, na noite de 21 de março de 2022, na Fraternidade Espírita Cristã,
Francisco de Assis. Nasceu, em 3 de outubro, Kardec, de 1804, e desencarnou em 31 de março de 1869. Então, Ivani, salve Kardec, salve Chico, salve irmão José, salve irmã Lúcia, salve Ivani, amigão do coração, trabalhador do Cristo, exemplo para todos nós. Presença maravilhosa, um médium sério, o cristianismo redivivo na obra de tantos anos já na Fraternidade Espírita. É uma beleza, é uma honra ter você aqui no nosso Evangelho de Amor. Muito bem. Você não elogia ele mais não, que ele vai chamar a sua atenção agora. Com certeza. Se eu conhecer ele. Então, eu sinto que... Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou repetir aqui. Vossa pessoa deveria fazer uma música direcionada a Allan Kardec. Tipo assim, tem música do Bezerra, tem música da Sheila, tem música do Chico, não é? Aí alguém vai falar, mas é o mesmo espírito. Não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer que teria que ter uma música direcionada a Allan Kardec. Não dá certo? Dá demais. Pede ajuda para esse povo da banda de lá aí, esses compositores aí, junta com seus talentos com os de lá aí, os musicistas. Vamos pedir, a espiritualidade. Ou, se for o caso, para misturar eles tudo. Entendeu? Dá certo. Eu acho que isso aí também é uma ideia boa, hein? Fazer uma transição assim, de Kardec a Francisquinho. Pensemos. Muito bem, A gente fecha com chave de ouro aqui, com essa presença iluminada aí, E a presença de todos vocês. E vamos pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes agora para visitar os nossos lares e colocar no nosso coração aquelas belezas todas, das lembranças de Jesus, para que nós possamos nos acalmar, colocar na nossa água também o remédio necessário e merecido de cada um de nós. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual o Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar.
recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. E assim, Jesus, com muita satisfação, com muita alegria no nosso coração, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que foram derramadas sobre nós e sobre toda a humanidade. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir, ver, ouvir e sentir a tua presença entre nós. Presença divina, abençoada, gentil e bondosa. Que as tuas consolações alcancem todos os corações de nós que somos filhos de Deus, irmãos de Deus. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a Jerônimo Mendonça, que é o padrinho do nosso Evangelho de Amor. Agradecemos a todos aqueles desencarnados que vieram ter conosco, buscando nas nossas palavras, na nossa música, um pouco de Jesus. Quem sabe não conseguimos, não é mesmo? Deixar pelo menos a lembrança de Jesus em cada coração. Obrigada, Senhor. Abençoa a família do Evangelho de Amor, com teu amor infinito e esplendoroso. Graças a Deus, graças a ti, Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. Que assim seja. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Salve Kardec, salve Chico Xavier, empreendedores do bem, amigos de Jesus, trazendo consolações e luz através da doutrina dos Espíritos. Onde estiveres agora, nosso querido Chico, o nosso amor e a sua bênção para nós. Um beijo. Muito bem, muito bom. Que saudade de Jesus, saudade do Chico, né? Coisa boa. Que bom ter vocês conosco também. Seus finalmente aí, Alex? Acabou. Amanhã tem mais. Eu não vou mostrar aqui o da manhã, gente, que eu fiz confusão aí, como eu disse para vocês, né? Eu havia anunciado um tema para hoje, depois eu descobri nos 45 do segundo tempo que o tema já tinha sido desenvolvido anteriormente, aí eu puxei o da manhã para hoje, e agora eu não sei qual que é o depois da manhã que eu tenho que trazer para amanhã. Eu acho que é o depois da manhã que eu tenho que trazer para amanhã, porque o depois da manhã é Chico Xavier. Você acabou de contar aí, né? Que Chico, aniversário do Chico, gente, é 2 de abril, né? Amanhã é dia amanhã é 1º de abril. É 1º de abril que é dia da mentira? Ah, diz o povo que é, mas não, então não é o tema não. já está decidido. Amanhã nós vamos falar da verdade. Ah, boa ideia. Vamos falar da verdade amanhã. Pode ser? Pode Fica ser. combinado, então.
Então valeu, gente. Deus abençoe, né? Gratidão a Deus, à espiritualidade, né? A todos aqueles que se dedicam na construção e manutenção desse evangelho de amor, aos espíritos que cercam esse ambiente, né? Seja o físico aqui em torno de nós, né? De onde parte a transmissão, seja cada conexão onde vocês se encontram aí, virão depois, né? Pedimos sempre para que tudo corra em paz e, na nossa opinião, foi o que aconteceu nessa noite, né? Então, que eles recebam cada vez mais serviço. E se nós continuarmos merecendo, que eles continuem nos amparando, hoje, amanhã e sempre. Valeu, gente. Beijo no coração de todo mundo. Beijo para todo mundo e pega aquele beijinho que é só seu para você guardar assim, bem apertadinho no seu coração. Lá vai. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, gente. La, na, da, da, yeah.